Plankton não é apenas um vilão minúsculo. Ele é um gênio preso em um corpo microscópico, obcecado em destruir o Sr. Siriguejo e roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Por fora, ele é astuto, implacável e está sempre tramando seu próximo passo. Mas por trás das suas maquinações malignas, ele é uma criatura amargurada e solitária. Consumido por ciúme e frustração, seu brilho não consegue salvá-lo de seus próprios defeitos. E não importa quantas vezes ele tente, ele nunca consegue o que realmente quer. Exceto o fracasso. Então, pegue seus robôs capangas, tire a poeira do seu laboratório do mal e vamos mergulhar no mundo caótico e sempre faminto do Plankton. Mas antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de se inscrever. Há uma razão pela qual o Plankton vive em um balde de aço com luzes piscando e sem clientes, porque o Plankton está exatamente onde ele deveria estar antes mesmo da história começar, sozinho, zangado, sempre tramando. Na superfície, a vida do Plankton parece uma piada repetitiva. Planos falhos, sarcasmo robótico de sua esposa Karen e receita zero no balde de lixo. Mas isso é apenas parte da história. Plankton é um prisioneiro de suas crenças. A crença de que, se ele conseguisse a fórmula secreta, tudo mudaria. O que estamos assistindo, episódio após episódio, é uma criatura presa em êxtase. Em Lemon Fortune, uma caixa de biscoitos da sorte cai do céu. Estranhamente, as previsões começam a se realizar. A maioria das pessoas vê como diversão, mas Plankton vê uma chance. Ele introduz sua própria sorte falsa, usando um dispositivo para alterar as que já estão impressas, fazendo com que elas assustem os clientes do Siri Cascudo. Algumas fortunas até dizem que comer no balde de lixo fará você viver para sempre. E pela primeira vez, as pessoas acreditam nele. O balde de lixo finalmente fica movimentado. Os clientes fazem fila. A sala de jantar enche-se. Plankton tem o que sempre quis: atenção, sucesso, poder. Mas em vez de aproveitar, ele fica ali parado, observando tudo como alguém que não confia no que está vendo. É como se ele estivesse esperando que alguém levasse tudo embora. E eles fazem. A mentira desmorona. Os clientes saem. O plano falha. E no final do episódio, Plankton está preso dentro de um biscoito da sorte, quase sendo comido em um restaurante chinês. Mas para ele, isso não é novidade. É só mais um plano que falhou. Outra pequena subida, seguida da queda habitual. A vida do Plankton é cheia desses momentos. Vitórias rápidas, perdas rápidas, e depois de volta à estaca zero. De uma forma estranha, ele está acostumado. Ele pode não gostar de perder, mas pelo menos sabe como funciona. É o que ele mais praticou. Em perfeita sintonia, Plankton sai de sua rotina habitual por um curto período. Ele trabalha com Sandy em um projeto de ciências, e pela primeira vez, as coisas parecem diferentes. Ela o escuta. Ela ri das piadas dele. Ela até o chama de inteligente. E não de uma forma maldosa, mas como se ela realmente quisesse dizer aquilo. Por um momento, Plankton sente-se respeitado e é uma experiência nova. Mas não dura. Quanto mais ele é tratado como um igual, mais desconfortável ele fica. Lentamente, ele começa a recair em velhos hábitos. Ele começa a conspirar novamente porque sente que ser tratado com respeito e ser gentil com os outros não lhe parece certo. Ele está tão acostumado a ser um vilão que a ideia de mudança o deixa desconfortável. Então, quando as coisas poderiam ter dado certo, ele estraga tudo. Ele tranca Sandy e Bob Esponja em uma jaula e tenta roubar a fórmula novamente, como se precisasse provar, até para si mesmo, que não mudou de verdade. Quando vemos em Sangue Negro, há um pequeno sinal de esperança. Um estranho acidente químico conecta seu restaurante ao Siri Cascudo e cria um novo tipo de gordura que as pessoas realmente querem. Em vez de roubar ou enganar alguém, Plankton relutantemente concorda em trabalhar com o Sr. Siriguejo. Eles criam um produto juntos, e a cidade inteira o quer. De alguma forma, os negócios deles crescem. Mas não dura. As coisas começam a desmoronar porque o produto não é realmente bom. Quanto mais o negócio cresce, mais tensas as coisas ficam. A gordura adoece as pessoas, e elas exigem reembolsos. Mas como sempre, eles culpam um ao outro. Eles discutem e tudo desmorona. O que acontece a seguir diz muito. O balde de lixo e o Siri Cascudo afundam no chão. A cidade segue em frente, mas Plankton não. Ele fica para trás, já gritando e bolando outro plano, como se nada tivesse acontecido. E talvez para ele, não tenha sido. Porque o fracasso para Plankton é algo que ele entende. É seguro, é o que ele está acostumado. Esse é o mundo que Plankton habita muito antes da história pedir para ele mudar. Não é um covil de vilão, nem uma prisão, mas um espaço moldado inteiramente pela repetição. Ele acorda, ele constrói, ele planeja, ele falha. Então ele faz de novo. O mundo lá fora pode mudar, mas dentro do balde de lixo, o ritmo permanece o mesmo.
Karen entrega seu comentário, Plankton entrega sua ambição, e no silêncio que se segue, ele se convence de que da próxima vez será diferente. O que torna a vida dele tão trágica não é o fato de que ele nunca vence, é que ele construiu uma identidade em torno da perseguição. Se ele parasse, se ele largasse a fórmula, da rivalidade, da ideia de que tudo depende de um segredo roubado, ele talvez tivesse que perguntar que tipo de pessoa ele é quando não está lutando. E essa é uma pergunta que ele nunca esteve pronto para encarar. Então ele não o faz. Ele volta ao trabalho e as luzes do balde de lixo continuam acesas. Plankton está preso porque, no fundo, ele tem medo do que a vitória pode exigir que ele se torne. E esse medo é exatamente o que se desfaz quando a vida inesperadamente lhe dá algo real. O mundo raramente dá algo ao Plankton. É assim que ele vê. Ele está acostumado a ser ignorado, ridicularizado, posto de lado. Ele é pequeno, sua comida é pior, e seus planos sempre falham. Mas isso não significa que ele pare. Seja o que for, a rejeição apenas se torna parte da rotina. Ele não está tentando ser querido, ele está tentando vencer. Então um dia, algo estranho acontece. No episódio O Olho Bom do Plankton, um simples acidente faz com que ele desenvolva um segundo olho. Um olhar que de repente muda tudo. Parece bobo, mais uma reviravolta de desenho animado, mas este olho faz mais do que ajudá-lo a ver, muda o que ele sente. Com este segundo olho, Plankton se torna diferente. Ele começa a notar as emoções de outras pessoas, a bondade delas, a luta delas. Ele simpatiza com todo mundo. Até o Bob Esponja, que era sempre um alvo ou uma ferramenta, começa a parecer alguém que vale a pena entender. O olho muda a forma como ele vê o mundo, e o mundo, por sua vez, começa a olhar de volta. Bob Esponja o acolhe em um novo ritmo, um que não inclui roubar, mentir ou gritar. Eles cozinham lado a lado, conversam, riem. Pela primeira vez, Plankton faz parte de algo em vez de tentar arruiná-lo. Não lhe parece natural a princípio, mas também não é totalmente desconfortável. Há algo nisso que ele não pode ignorar. Maquinando, ele chora por águas vivas. Ele liga para o amigo do Sr. Caranguejo. As pessoas não fogem dele. Eles não estão zombando dele. E isso o desconcerta. Plankton nunca soube o que fazer com a delicadeza. Ele passou a vida inteira se transformando em algo afiado. Algo que não pode ser movido. Porque em sua mente, o mundo só respeita a força. Empatia é fraqueza. O sucesso vem de agir. E agora, as pessoas estão reagindo a outra coisa. Algo em que ele nunca confiou. Suavidade. Este momento não parece um ponto de viragem, mas é. A fórmula do hambúrguer de City fica em segundo plano. Não é o objetivo. Quase nem importa. Esse silêncio fala mais alto do que qualquer linha de diálogo. Isto não é um desvio do enredo habitual. Esta é a trama. Por um breve momento, Plankton para de perseguir e começa a se importar. Ele não leva nada. Ele entrega algo, mas não parece seguro. Ele não sabe existir sem um plano. Ele não sabe como se sentir sem armadura. Quanto mais ele vive nessa nova maciez, mais o medo se instala. E se nada disso for real? E se ser gentil o tornar invisível? Então ele se afasta disso. Ele arranca o segundo olho, joga-o de lado como uma fantasia, diz que o deixou fraco. Ele zomba da ideia de ser bom e volta para o que ele sabe fazer de melhor. A versão de si mesmo que planeja, entra em pânico e falha. É tentador chamá-lo de vilão aqui, ou dizer que ele desistiu, mas a verdade é mais dolorosa. Quando a identidade de alguém é construída na rejeição, ser aceito pode parecer insuportável. Quando você só conheceu paredes, uma porta aberta parece uma armadilha. Plankton recebeu uma oferta rara. Não apenas amizade, mas um novo caminho. Não pelo Bob Esponja, nem mesmo pela cidade, mas pela própria vida. Deu-lhe um vislumbre de quem ele poderia ser, e ele se afastou, simplesmente porque não achava que merecia. É o momento em que tudo muda silenciosamente. O mundo abriu espaço para ele, e ele estremeceu. Ele voltou à sua rotina, mas agora algo mudou. Ele não consegue desver. Ele pode voltar aos velhos hábitos por enquanto, mas a memória está plantada. A possibilidade foi demonstrada. Ele não está mais apenas lutando contra caranguejos ou perseguindo uma receita. Em algum lugar no fundo, ele começa a se perguntar se existe outra versão de si mesmo que não precisa correr atrás de nada. E uma vez que esse pensamento existe, mesmo em alguém como o Plankton, a história já começou. Plankton rejeitou a gentileza porque ela ameaçava tudo o que ele construiu para sobreviver. E essa mesma ameaça é exatamente o que o leva a fugir no momento em que uma mudança real se torna possível. Ei, não se esqueça de se inscrever. Agora vamos voltar ao vídeo. Plankton não teme a derrota. Ele teme não saber quem é sem isso. Há uma certa maneira que Plankton espera que as pessoas o tratem. Suspeita, medo, nojo. Esse é o roteiro que ele escreveu para todos ao seu redor. Isso dá estrutura à vida dele. Se o odeiam, então ele sabe onde se posiciona.
Se o enfrentarem, então ele tem um propósito. Se eles riem, pelo menos significa que estão prestando atenção. Então, quando algo o interrompe, mesmo que suavemente, não parece esperança, parece perigo. Em Diversão, ou DEVESO, essa interrupção surge na forma do Bob Esponja. Cansado da briga interminável, o Bob Esponja faz uma escolha simples. Ele trata o Plankton como um amigo, como alguém que precisa de um pouco de carinho. Plankton não tem certeza do que fazer com isso. A princípio, ele aceita a brincadeira porque parece um truque inteligente. Se ele fingir ser legal, talvez consiga se infiltrar no Siri cascudo. Talvez o SpongeBob lhe entregue a fórmula sem lutar. É só mais um ângulo, mais uma performance. Mas então, algo estranho acontece. Ele começa a se divertir. Eles cantam juntos, flutuam por campos de águas vivas, sopram bolhas e conversam como duas pessoas que têm mais em comum do que imaginavam. Por um breve momento, Plankton não está fingindo. Ele não está tentando roubar nada. Ele nem está pensando no Sr. Siriguejo. Ele está ali, rindo, conivente. E talvez pela primeira vez seguro. Essa segurança é exatamente o que o assusta. Porque se a amizade é verdadeira, então a história dele tem que mudar. Ele não pode mais ser o vilão incompreendido. Ele não pode dizer que o mundo está contra ele se alguém como Bob Esponja vê o bem nele. E se ele admitir isso, terá de abandonar o rancor que o define. Plankton nunca foi treinado para a paz. Ele foi feito para resistir. Então, quando alguém finalmente larga a arma e estende a mão, não parece um convite. Parece uma exposição. Como estar sem armadura. Em vez de confiar no momento, ele recua. Ele trai o Bob Esponja. Ele volta à sua antiga rotina. Tenta roubar a fórmula. Reinicia o ciclo. Ele ri como se tudo fosse um truque. Mas o Bob Esponja não ri. Ele diz algo honesto. Você deve ter falado sério. E essa é a pior parte, porque o Bob Esponja está certo. Plankton realmente quis dizer isso, e ele ainda correu. Mais tarde, no episódio Uma Refeição Crua, vemos outro lado desse medo, o da humilhação. Sr. Siriguejo descobre que Plankton tem um medo profundo de baleias. Em vez de usá-lo para uma piada rápida, ele o transforma em uma arma. Ele se veste como a pérola, se esconde em cantos escuros, assombra a mente do Plankton com ruídos de baleia e ataque surpresa até que o Plankton surte. Este é um tipo diferente de colapso. Isso consome até ele não conseguir mais funcionar. A certa altura, Plankton até fica na rua, tremendo, dizendo que preferia acabar com tudo do que continuar vivendo assim. As pessoas veem como uma piada, mas atingem em cheio, porque não se trata de perder, é sobre ele se perder. Ele está aterrorizado, não só com o país de Gales, mas com o que o medo significa. Isso o despoja de tudo que ele usa para se proteger. A sua voz, o seu ego, a sua falsa confiança. Ele se apequena de um jeito que não tem graça. É doloroso. E ninguém, nem mesmo Karen, sabe o que dizer. Não é que ele nunca tenha a chance de mudar. Ele faz. As pessoas procuram. Este mundo lhe proporciona momentos de quietude, onde ele poderia parar de lutar, abandonar a raiva e, finalmente, respirar. Mas ele se vira. Porque admitir que não está sozinho, que alguém pode se importar, que sua dor apenas disfarçou seu orgulho, isso é mais difícil do que perder. É mais fácil se intitular um vilão do que admitir que você esteve assustado a vida inteira. Então, quando esses momentos chegam, quando ele poderia escolher algo melhor, ele não o faz. Ele corre. Todas as vezes. Porque se ele parar de lutar, ele tem que começar a viver. E Plankton não sabe viver sem um objetivo. Essa missão, roubar a fórmula, vencer o Sr. Siriguejo, dominar a cidade, é o que o impede de olhar para dentro. Se ele falhar, pelo menos ele ainda tem um propósito. Se ele vencer, talvez finalmente valha alguma coisa. Mas se ele se afastar disso, mesmo que por um segundo, ele fica sem nada. Plankton corre porque a mudança exige honestidade, e a única pessoa para quem ele permite essa honestidade é a voz que ele tenta substituir. Algumas pessoas esperam a vida toda por alguém que acredite nelas. Plankton não. Ele acredita em si mesmo, constantemente, desesperadamente. Se ele repetir o suficiente, sou um gênio. Eu mereço mais. Fui enganado. Talvez ele não tema o silêncio, afinal, mas há alguém que ouve. Ela ouve tudo. Karen é a única que o vê por completo. Suas vitórias, que não duram. Os seus fracassos, que sempre regressam. A sua falsa confiança e os momentos em que ele não percebe que alguém está a observar. Ela esteve ao lado dele por anos, oferecendo conselhos, avisos, sarcasmo e, ocasionalmente, um revirar de olhos com falhas. A princípio, parece ruído de fundo. Como Plankton precisa dela, tal qual uma criança de uma luz noturna, só para tornar a escuridão menos óbvia. Algo muda. Em Karen 2.0, Plankton decide que ela está desatualizada.
Ele a substitui por um modelo mais novo, Karen 2.0.0.0.0.0.0.0.0. Mojis contos emojis upeu descontos 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 emojis upeu descontos. Esta nova versão é mais elegante, mais agradável, até mais alegre. Ela o encoraja, diz que ele está certo, apoia cada plano ridículo sem pensar duas vezes. E por alguns minutos Plankton fica emocionado. Até que não esteja. Porque a verdade é que ele não precisa de alguém apenas para o aplaudir. Ele precisa de alguém que o desafia. Alguém que realmente sabe o que está tentando fazer. Não apenas o plano, mas a dor por trás dele. Karen não está lá para o bajular, ela está lá para o impulsionar quando ele está preso em suas próprias mentiras. Quando o novo modelo não consegue fazer isso, quando ela se torna mais fantoche do que parceira, Plankton começa a sentir falta da única voz que lhe deu uma perspectiva real, e essa é a mudança. Ele não quer apenas uma ferramenta, ele precisa de alguém para ajudá-lo a enxergar o que ele se recusa a encarar. A diferença entre obsessão e propósito, entre controle e crescimento, entre ser e ser compreendido. Karen nem sempre é gentil. Ela não lhe dá nada além da verdade, e não pede que ele goste disso. É isso que a torna tão perigosa para o conforto dele. Mas também é o que a torna valiosa. No fundo, ele sabe disso. Plankton não é o tipo de pessoa que pede ajuda em voz alta. O orgulho dele é alto demais. Suas feridas muito antigas. Mas quando ele reconstrói Karen e a traz de volta, ele não diz, senti sua falta. Ele diz que aquele modelo estava quebrado. É o mais próximo da vulnerabilidade que ele consegue chegar. Mas suas ações dizem mais. Ele escuta. Ele a deixa falar, mesmo quando discorda. Ele começa a tratá-la menos como uma máquina e mais como o que ela sempre foi, uma parceira. E essa mudança silenciosa importa, porque Plankton não confia em ninguém. Ele acredita que a traição é inevitável. É por isso que ele nunca se conectou de verdade com o Bob Esponja. É por isso que, mesmo quando a cidade o aplaude, ele se afasta. Mas Karen não oferece lealdade cega ou elogios falsos. Ela sabe quem ele era antes que os fracassos o amargassem. E às vezes ela o lembra. Isso é algo que mais ninguém no mundo dele consegue fazer. Em A Alga do Vizinho é sempre mais verde, Plankton tem a chance de trocar de lugar com o Sr. Siriguejo. Era para ser o cenário dos sonhos. Ele finalmente comanda o Siri Cascudo. Todos o temem. Bob Esponja trabalha para ele, e a fórmula é dele. Mas em vez de felicidade, ele encontra desconforto. Ninguém o respeita. Bob Esponja o vê como um chefe, não um amigo, e o pior de tudo, Karen se foi. Sem ela, a vitória parece vazia. Ele aprende algo que nenhuma máquina poderia ensinar, que estar no comando não significa ser visto. As pessoas podem te ouvir por medo, mas isso não é o mesmo que ser compreendido. E sem alguém lá para segurar um espelho, alguém que conhece seus piores momentos e fica mesmo assim, você não cresce. Você só se repete mais alto. No final, ele desfaz a troca e retorna à sua própria vida. Por fora, parece que ele está apenas voltando a perder. Mas algo sutil mudou. Ele não zomba da Karen quando ela fala. Ele não a ignora quando ela o interrompe. Há um silêncio entre eles agora. Não frio, mas familiar. O tipo que você compartilha com alguém que te viu no seu pior e não foi embora. Ele ainda se autodenomina um gênio, mas a voz ao lado dele o está colocando no chão. Karen dá a ele a única coisa que ele não aceitaria de mais ninguém. Perspectiva. E com o tempo, a ficha começa a cair. O Plankton pode nunca dizer isso. Ele talvez nunca admita que precisa de alguém, mas quando as coisas desmoronam, ela ainda está lá. E pouco a pouco, isso muda a forma como ele reage quando as coisas dão errado, porque perder é mais fácil quando alguém ainda está assistindo. Quando alguém ainda acredita na versão de você que pode existir por baixo de toda a amargura. Quando alguém ainda acredita na versão de você que talvez ainda exista por baixo de toda a amargura. Plankton ainda pensa que a fórmula é o objetivo, mas lentamente ele está começando a entender. Talvez o que ele realmente queira não seja a vitória. Talvez o que ele queira seja alguém que não pare de lhe dizer a verdade, mesmo quando ele não estiver pronto para ouvi-la. Plankton começou a mudar porque até vencer parecia uma derrota, e esse fracasso silencioso o levou ao próximo limiar. Por muito tempo, Plankton acreditou que o fracasso não era o fim de nada, era apenas o meio de mais um esquema. Se uma ideia não funcionasse, outra funcionaria. Se hoje correu mal, amanhã era uma página em branco. Sua vida foi construída sobre recomeços. Caia, grite, tente de novo.
Isso lhe deu um propósito, ou pelo menos a ilusão de um, mas algo acontece com o tempo, quer ele perceba ou não. Os resets não são a mesma coisa. Os gritos soam mais fracos. As novas ideias não parecem novas. Não há um único momento em que tudo muda. Mas o mundo que ele antes controlava começa a parecer estranho, mesmo que tenha a mesma aparência. Em Bem-vindo ao Balde de Lixo, ele ganha o que sempre pensou que queria, o Bob Esponja. Após uma aposta simples, o Sr. Siriguejo o perde. De repente, Plankton não precisa roubar ou tramar. Bob Esponja trabalha para ele, legalmente e publicamente. Com seu novo funcionário, a fórmula do hambúrguer de Siri deve estar ao alcance. Mas o que Plankton consegue é confusão. Bob Esponja aparece pronto para trabalhar, mas não está sorrindo. Ele não está cantando nem virando hambúrgueres com paixão. Ele segue as instruções, mas sem alegria. Plankton se esforça mais, achando que os resultados virão. Mas a cada dia, a cozinha fica mais fria. A fórmula continua inatingível. Bob Esponja fica mais lento, mais apático, mais vazio. Plankton pensou que o poder seria como controle. Em vez disso, parece silêncio. Ele percebe, em silêncio, que não ganhou nada. Ele tem um corpo na cozinha, não um coração na sala. E para alguém que construiu sua vida em torno da dominação, esta é uma surpresa amarga. Obediência sem conexão não significa nada. Quando o Bob Esponja é finalmente lançado, o Plankton não luta contra isso. Ele não discute. Ele simplesmente se solta. O que ele tinha não era o que ele imaginava. E por um momento, até ele percebe que não vale a pena perseguir assim. E ele não fala sobre isso com Karen, ou consigo mesmo, mas o desconforto permanece. Ele o segue para o exército de Plankton. Cansado de trabalhar sozinho e ser ridicularizado, Plankton busca algo maior. Ele convoca sua família estendida para ajudá-lo a finalmente invadir o Siri Cascudo. Pela primeira vez, ele pensa que a força está nos números. Ele prepara discursos, elabora planos e imagina uma invasão em grande escala. Parece que estamos a fazer história, mas no segundo em que o exército chega, fica claro que ele não os está liderando. Mal estão a ouvir. Zombam dele, desviam-se da tarefa, tratam a missão como uma piada. Mesmo no meio de uma suposta revolução, a voz de Plankton é abafada por outras mais altas que não se importam com seu objetivo. Ele está cercado, mas nunca se sentiu tão irrelevante. E quando o plano desmorona, como sempre acontece, ele não fica zangado. Ele está calado, quase cansado. Porque essa falha foi diferente. Não foi por ter sido enganado. Veio de não ser ouvido. De perceber que mesmo quando o mundo te dá uma multidão, ele não te dará significado a menos que alguém nessa multidão acredite em você. Um vilão, um rival, um sonho se transformou em barulho e Plankton não sabe mais como superá-lo. Quando chegamos às Pôndicos, algo nele já havia mudado. Ele não constrói mais restaurantes nem falsifica cardápios. Em vez disso, ele constrói um coliseu, uma enorme arena de pedra. Há apenas areia, pedra e espetáculo. Ele não quer clientes agora. Ele quer atenção. Ele quer aplausos, medo, reconhecimento, algo alto o suficiente para abafar a dúvida silenciosa que cresce dentro dele. A princípio, o Coliseu funcionou. Pessoas preenchem as arquibancadas. O Siri Cascudo parece vazio em comparação. Parece que ele finalmente conquistou a multidão pela força. Gladiadores batalham, enquanto a plateia torce. Siriguejo se esforça para competir, mas então, o Bob Esponja canta. Uma canção simples, nada de especial. Ele canta sobre alegria, sobre o absurdo, sobre a amizade, e a multidão se vai, sem protestar, sem drama. Eles simplesmente se levantam e saem. Um por um, de volta ao Siri Cascudo. O show acabou, a arena está esquecida. E ele fica ali, enquanto a multidão desaparece. O barulho sumindo mais rápido do que ele esperava. Ele desistiu da comida, desistiu da estratégia, desistiu até de fingir que se importa com a fórmula. E ainda assim, ele não foi o suficiente. Não é real o suficiente. Este momento não o quebra, mas o atinge. Racha algo por baixo da armadura. Ele sai furioso, espumando de raiva. Mas há algo mais silencioso na forma como ele parte. Tipo, até ele consegue sentir o vazio por trás do barulho. Não derrotado, mas diferente. Ele continua trabalhando, claro. Continua a construir máquinas, a reescrever projetos, a gritar com a Karen. Mas algo sobre ele é menos certo. Ele pausa mais, ouve mais. Quando os planos falham agora, a raiva não chega tão rapidamente. Quando Karen zomba dele, ele nem sempre revida. Não é uma transformação. Ainda não, mas é uma mudança. Ele não é mais um vilão em busca de um objetivo. Ele é uma pessoa que está no rescaldo de tudo que pensou que resolveria. A fórmula não era a chave. O exército não era a solução. O estádio não durou. O controle não o confortava. A plateia não ficou. E o pior de tudo, quando ele conseguiu o que queria, Bob Esponja, respeito, uma multidão completa, nada disso pareceu uma vitória. Parecia distância.
Como interpretar um papel que não correspondia à pessoa por baixo? Plankton costumava pensar que cruzar a linha significava conseguir a fórmula. Agora ele entende. A linha real é o momento em que a velha história deixa de fazer sentido. E a linha foi cruzada. Ele ainda dirá que é o mais inteligente. Ele ainda vai dizer que o Sr. Siriguejo é o inimigo. Mas parte dele já deixou de acreditar nisso. O mundo que ele conhecia, aquele simples onde o único problema era o Siriguejo e a única solução era roubar, já desapareceu. Ele não pode retornar a isso. Mesmo que ele construa outro robô. Mesmo que ele grite mais alto. Ele sabe demais agora. E mesmo que ele não admita, mesmo que ele não queira, a história dele já começou a mudar. Plankton deixou de ser um vilão no momento em que o fracasso começou a parecer seguro. E agora, o perigo real não é perder. Está sendo visto. Alguns vilões ascendem fazendo barulho. O Plankton não é um deles. Sua ascensão, se é que se pode chamar assim, é mais discreta. Ele vem na experimentação, em salas vazias, em pequenos momentos em que o plano deveria ter funcionado, mas não funcionou. E a cada vez, o silêncio que se segue fica mais difícil de ignorar. Ele tem perseguido a fórmula do hambúrguer de Ciri por anos, mas ultimamente, a perseguição não parece ambição. Parece que está a ganhar tempo. Porque em algum lugar no fundo da sua mente, Plankton começou a sentir isso. Se ele realmente conseguir o que quer, algo mais profundo pode se abrir. E ele não tem certeza do que restaria dele depois disso. Em Computer Overload, esse medo se torna mecânico. Karen sempre foi sua voz da razão. Sarcástica, perspicaz e a única que percebe a farsa dele. Mas quando Plankton a substitui por máquinas mais novas, o que ele quer é controle sem críticas. Eficiência sem julgamento. Ele entende, eles obedecem perfeitamente. E ele odeia isso, porque eles seguem sem cuidado. Eles não o desafiam. Eles não reviram os olhos para os fracassos dele. Eles não o fazem sentir-se visto. A Karen fez. Quando ela sai, ela não grita. Ela simplesmente deixa de estar lá. E para o Plankton, isso é pior do que qualquer insulto. As máquinas o ajudam a construir, mas não podem ajudá-lo a ser nada. Em perseguindo o poder, ele perdeu a única pessoa que o alertava quando estava errado. E essa perda permanece, muito depois que os fios esfriam. Essa saudade de algo real é o motivo pelo qual o aniversário de célula única o magoa de formas que ele não consegue admitir. O episódio não é sobre um assalto. É só um encontro, um jantar com a Karen para marcar o tempo que passaram juntos. Plankton poderia ser honesto só desta vez, mas não é. Ele finge, constrói um robô garçom, uma noite roteirizada, uma versão falsa de si mesmo que diz as coisas certas. Karen, como sempre, percebe tudo. Ela não grita. Ela não explode. Ela só diz que sabe. E por alguns segundos, Plankton fica em silêncio, cercado por velas e circuitos, e tem que encarar o que esse silêncio significa. A única pessoa que o chamou de querido não acredita mais nele. Porque ele passou tanto tempo interpretando o vilão que não sabe ser mais nada, nem mesmo para ela. Em The Inside Job, nós o vemos encolher ainda mais. Plankton decide entrar no cérebro do Bob Esponja para recuperar a fórmula secreta da memória, mas dentro da mente do Bob Esponja não encontra um cofre. Ele encontra o caos, sentimentos, medo, alegria, imaginação. Isso o oprime. Para alguém que vê o mundo em termos de planos e projetos, a vida interior bagunçada do Bob Esponja parece um planeta alienígena. Ele tenta entender, tenta forçar a lógica em um mundo construído no coração, mas não importa o quanto ele se esforce, a mente do Bob Esponja se dobra, resiste e o absorve. No final, Plankton se afoga numa personalidade grande demais para ser desfeita. É a primeira vez que vemos o quão frágil seu próprio mundo interior pode ser em comparação. Mais tarde, em Jogos de Concha, Plankton fica fisicamente pequeno de uma nova maneira. Para roubar a fórmula do hambúrguer de Ciri, ele se disfarça escondendo-se dentro do casco de Gary, literalmente rastejando para a vida de outra pessoa. A princípio, é só mais um truque, mas fingir ser Gary significa desacelerar. Significa mover-se em silêncio, misturar-se, não dizer nada. E quanto mais tempo ele permanece nessa concha, mais invisível ele se torna. Bob Esponja ainda fala com ele, mas não como um inimigo, apenas como um animal de estimação. Por um tempinho, Plankton fica ali parado. E essa quietude o deixa nervoso. Porque, quando ninguém está olhando, ele é forçado a sentar-se no silêncio que passou anos tentando abafar. Ele construiu sua identidade em ser barulhento, ser perigoso, ser conhecido. Mas isto é outra coisa. O plano acaba falhando. Como sempre faz, mas algo na forma como ele sai daquela concha parece mais silencioso do que o normal. Em Laços de Sangue, a família do Plankton abre um restaurante rival bem ao lado do balde de lixo, e funciona. Eles têm sucesso rápido, e sem ele. O que é pior é que eles não o levam a sério. Eles riem, eles o ignoram, eles o tratam como uma piada em sua própria cidade. É humilhação entregue por pessoas que partilham o seu nome.
Plankton quer ser notado, mas quando a própria família o vê como um fracasso, até sua habitual obsessão por caranguejos começa a parecer uma distração. Ele tenta vencê-los com truques, como sempre, mas nada disso importa, porque no fundo, ele está implorando para que o respeitem, e eles não o fazem. O episódio não lhe dá um desfecho, que é exatamente o objetivo. Nenhuma traição dói mais do que aquela em que você é tratado como se não fosse o suficiente, mesmo pelas pessoas que deveriam te conhecer melhor. Em Spot Returns, Plankton mostra um lado que não vemos com frequência. Ele se importa. Sobre Spot, sua minúscula ameba de estimação. Spot é leal e está sempre presente. Plankton o alimenta, conversa com ele e até parece orgulhoso. Pela primeira vez, Plankton é alguém que quer ser confiável. É calmo, simples e quase fora do comum. Mas é claro que não dura muito. Plankton tenta usar o Spot num plano para conseguir a fórmula secreta, e as coisas correm mal. Spot corre descontroladamente dentro do Ciri cascudo, causando o caos. Mas mesmo assim, ele volta. Plankton está feliz, mesmo que o plano tenha falhado. Não é uma vitória ou um grande momento, apenas uma pequena conexão entre um vilão e o único amigo que nunca desistiu dele. Para Plankton, esse tipo de conexão é raro, e talvez um pouco assustador também. Em O Bichinho de Plankton, ele leva Spot para o lado de fora, exibindo-o com um estranho tipo de orgulho. Por um momento, parece que Plankton finalmente tem algo real, algo bom que não é construído em truques ou esquemas. Mas quando o Spot cresce descontroladamente e escapa, causando o caos na fenda do biquíni, Plankton não reage como de costume. Há um pânico real e silencioso. Ele abraça Spot com força, aterrorizado com a possibilidade de perder a única coisa que ele sempre teve. Esse momento é impactante. É sobre o que acontece quando o ato se desfaz. Quando Plankton não é o vilão, o gênio ou o fracasso, mas uma pessoa assustada tentando proteger algo real. A perseguição sempre foi a sua armadura. Maneira de sobreviver, mas aqui, pela primeira vez, ele está simplesmente se segurando. Quanto mais Plankton se aproxima do sucesso, mais ele escapa por entre seus dedos, porque nunca parece ser o suficiente. Cada passo à frente o aproxima de uma verdade que ele não está pronto para encarar. Mesmo que ele finalmente vença, isso não preencherá o vazio do qual ele tem fugido. A fórmula não pode dar-lhe respeito. Não consegue reconstruir a confiança perdida. Não pode completá-lo. Aquilo que ele persegue era uma distração. Agora ele não está mais no início de outro plano. Ele está à beira de algo mais silencioso e muito mais perigoso. Ele está hesitando para alguém que passou a vida gritando que o silêncio significa tudo. Os planos do Plankton continuam falhando porque, no fundo, ele está ganhando tempo. E agora, enquanto Karen e Spot se afastam ainda mais de sua órbita, a performance começa a ruir de maneiras que ele não consegue controlar. Para alguém que constrói máquinas para controlar tudo ao seu redor, Plankton não lida bem com mudanças. Durante a maior parte da sua vida, ele sobreviveu repetindo-se. Novo plano, mesmo motivo. Mas ultimamente, algo dentro daquele ciclista começou a ceder, logo abaixo da superfície, nos momentos de silêncio em que ele já não sabe quem deveria ser. Em Karen para Spot, aquele sentimento de quietude se torna impossível de ignorar. Começa de forma simples. Plankton precisa de alguém para cuidar do Spot enquanto ele está ocupado com um de seus planos. Então Karen intervém. O que deveria ser um pequeno favor se transforma em algo maior. Spot começa a passar mais tempo com Karen, aprendendo com ela, seguindo-a e demonstrando lealdade a ela. E essa mudança, vendo o Spot se conectar mais com Karen do que com ele, começa a corroer Plankton. A princípio, Plankton não grita nem fica com raiva. Ele tenta agir como se não importasse, mas por dentro, isso o corrói, porque se trata de se sentir substituído. Sentindo-me irrelevante. A única coisa que ele amou incondicionalmente está, de repente, mais apegada a outra pessoa. Alguém que, ironicamente, ele frequentemente subestima. Isso atinge mais forte do que ele pensou que atingiria. Porque a Karen está apenas sendo ela mesma. Firme, competente, carinhosa à sua maneira robótica. Spot, a pequena ameba que Plankton criou, naturalmente se move em direção a isso. Plankton ataca, fingindo que é por controle ou traição. Mas, na verdade, é inveja. Ciúme profundo e emocional. O tipo que não vem de ser atacado, mas de ser silenciosamente deixado para trás. E é isso que mais o assusta. Até as coisas que ele ama parecem ir em direção àqueles que são mais estáveis, mais inteiro. Pessoas que ele afastou sem perceber. Esse sentimento não desaparece, apenas espera, fermentando sob a superfície. Em Lockdown for Love, esse sentimento volta mais forte do que nunca. Desta vez, é sobre Karen, direta e impossível de evitar. Após mais um plano falho levar o balde de lixo a ser lacrado, Plankton fica preso com a única pessoa que ele evita confrontar emocionalmente. A única que o conhece bem demais para ser enganada. Karen está cansada de como Plankton lida com o fracasso.
Ela está frustrada por ele continuar fingindo que vencer vai resolver tudo, que roubar a fórmula apagaria de alguma forma todas as maneiras que ele se recusa a mudar. O confinamento os força a conversar, e para Plankton, conversar é pior do que perder. Porque aqui está Karen, olhando nos olhos, perguntando se ele ao menos sabe o que está fazendo. E a verdade é que não. Não de uma forma que importe. Ele diz que quer sucesso. Ele diz que quer vingança. Mas nada disso o fez sentir-se melhor. Por pouco tempo. E ela sempre soube disso. A tensão entre eles é tudo o que Plankton evita. Conexão. Responsabilidade. Suavidade. Ele construiu uma vida onde uma parceria real não se encaixa. Depois culpou o mundo quando ninguém ficou ao seu lado. Agora ele está preso com a única pessoa que o fez. Ele mal consegue encará-la. O que piora é que depois de todas as mentiras, gritos e fracassos, ela permanece. E Plankton não sabe como lidar com isso. Ele não sabe se segurar em algo firme. Algo que não o abandone quando ele cometer erros. Tudo o que ele sabe é correr atrás de coisas que o rejeitam. Essa é a linha em que ele está pisando agora. A linha entre quem ele finge ser e quem ele pode realmente se tornar. E ele está hesitando. Porque se ele der um passo em direção a algo real, a ser conhecido, não apenas temido, significa abandonar a encenação, largar a desculpa de que tudo ficaria bem se o siriguejo não existisse, deixar Karen vê-lo por completo, deixar os Spot amá-lo sem transformar isso em um troféu, deixar a cidade rir sem precisar revidar. Significa perder a máscara que ele usou por tanto tempo que não se lembra do que está por baixo dela. Então ele espera. Ele reinicia o plano, reconstrói a máquina, ensaia as mesmas falas, mas está tudo um pouco mais lento agora, e ele está começando a perceber que o verdadeiro conflito nunca foi entre ele e o seu siriguejo. Sempre foi entre ele e a versão de si mesmo que ele tem medo demais de encontrar. A hesitação de Plankton em encarar quem ele realmente é transforma cada plano em uma tática de adiamento. Mas à medida que as rachaduras se aprofundam, o que se quebra é o próprio homem. Se vocês estão gostando do vídeo até agora, não se esqueçam de se inscrever. Plankton nunca pensou que precisaria ser mais do que esperto. Essa era a regra. Se ele se mantivesse atento, focado e com o plano vivo, nada mais importaria. Essas eram fraquezas, e ele havia se treinado para tratá-las como doenças. Mas quando você constrói sua vida em torno de um único objetivo, quando cada falha é remendada com mais esquemas, você não deixa muito espaço para si mesmo. Você não deixa muito espaço para si, apenas um esboço. E um dia, esse projeto para de funcionar. No episódio, Randamonium, Plankton alcança algo que ele nunca realmente teve, poder bruto e imparável. Após ser humilhado pelo Sr. Siriguejo, em uma queda de braço na academia do Larry, Plankton retorna silenciosamente ao balde de lixo e eletrifica sua icônica luva, dando-lhe vida. A luva domina o Sr. Siriguejo facilmente, causando caos na fenda do biquíni, e Plankton a usa como se finalmente tivesse se tornado algo mais do que uma piada. Mas esse poder se esvai rapidamente. A luva começa a desobedecê-lo. Age de forma imprevisível, ignorando seus comandos e causando destruição. A arma que Plankton criou não precisa dele, e isso é pior do que a derrota. Mesmo quando Bob Esponja oferece ajuda, Plankton não discute. Ele está quieto, ciente de que perdeu mais do que uma luta. Juntos, eles tentam derrubar a luva, até vestindo o Bob Esponja como isca para enganá-la com afeto. Mas o disfarce falha. A luva não se engana, e Plankton, mais uma vez, acaba escanteado na história que ele mesmo começou. Na cena final, Plankton retorna ao balde de lixo, espancado, exausto, apenas para ser esmagado por uma bota literal destinada a substituir a luva. Apenas um esmagamento rápido e brutal. É jogado como uma piada, mas o que realmente mostra é o custo de buscar poder sem propósito. Plankton perdeu seu lugar na história, e para alguém que passou a vida tentando ser notado, essa é a derrota mais dolorosa de todas. Num gosto de Plankton, ele não tenta encantá-la. Ele vai direto ao ponto literalmente. Ele se encolhe e se esgueira para dentro do corpo do Bob Esponja, esperando acessar o segredo do hambúrguer de Siri por dentro. É um plano desesperado, que mostra o quão longe ele está disposto a ir. Se ele não consegue enganar o sistema, talvez consiga infectá-lo. A princípio, ele acha brilhante. Ele tenta encontrar a fórmula secreta de dentro do Bob Esponja, mas quanto mais ele fica, mais impotente ele se torna. Ele está preso dentro do Bob Esponja, reduzido a uma presença que ninguém nota, lutando para ser levado a sério. Não funciona. Bob Esponja, na maioria das vezes, não o nota. Estão a tratá-lo mais como um incômodo inofensivo do que como uma ameaça. E quando ele é finalmente expulso, é como ser ejetado do sistema. Rejeitado. Irrelevante. Plankton está sendo cuspido pela história que ele pensou que dominava, e quando acaba, Plankton não grita. Ele fica ali parado, minúsculo, humilhado, mal reconhecido.
Todo o controle pelo qual ele lutou, todos os planos que ele traçou, todo o barulho, não significam nada. Ele entrou no sistema e ainda assim não conseguiu mudá-lo. O que o destrói é ter sido ignorado, e esse tipo de perda é mais difícil de superar porque não lhe dá um motivo para lutar. Nada é o que liga tudo. Primeiro, ele abre mão de sua identidade. Então, ele tenta roubar o de outra pessoa. Em ambos os casos, ele descobre a mesma verdade. Ele não sabe mais quem ele é. Sem a perseguição, sem o prêmio, sem a máscara do vilão, não há centro. Apenas uma longa lista de versões passadas, nenhuma das quais jamais pareceu real. São mortes simbólicas. Momentos em que o papel que ele tem desempenhado finalmente se desfaz em suas mãos, momentos em que o mundo continua girando mesmo depois que ele saiu dele. Ele costumava temer ser derrotado, agora ele teme algo pior, ser esquecido. E é aí que o deixamos, não derrotado da maneira que os desenhos animados geralmente mostram, mas esvaziado, despojado. Um homem que uma vez gritou seu nome através do oceano agora está em um quarto, e se pergunta se isso alguma vez importou. Não há um plano para o que vem a seguir, apenas silêncio e talvez, se ele tiver sorte, o início de algo honesto. Plankton perde tudo em busca de poder. Mas então ele começa a ver que o verdadeiro prêmio é algo mais profundo. Durante a maior parte de sua vida, Plankton pensou que a fórmula consertaria tudo, não apenas sua reputação, mas todo o seu senso de valor. Se ele pudesse roubá-lo, ele poderia provar que não era um fracasso. Se ele pudesse vencer, talvez não se sentisse tão pequeno. O mundo não riria. Karen acreditaria nele. Ele finalmente podia parar de lutar por respeito. Mas algo estranho acontece depois da queda. Começam a surgir momentos em que a fórmula não importa, onde o controle lhe escapa, mas a conexão não. Em New Leaf, Franklin parece desistir de tudo. Ele fecha o balde de isca, abre uma loja de presentes e diz à cidade que mudou. Ninguém acredita nele. Nem o Sr. Siriguejo. Mas quanto mais tempo passa, mais difícil é saber se é real ou apenas mais um esquema. Ele distribui presentes, age com educação, não insulta ninguém e lentamente as pessoas começam a relaxar. Até o seu siriguejo baixa a guarda. Eles passam um dia juntos, rindo, relaxando, divertindo-se num parque de diversões. É estranho, mas não falso. Pela primeira vez, o Sr. Siriguejo não está gritando e Plankton não está tramando. Eles estão apenas sendo. E então o Sr. Siriguejo faz algo que ninguém esperava. Ele oferece a fórmula ao Plankton. Apenas dê a ele. Essa é a recompensa. O fato de que alguém acreditou nele por tempo suficiente para entregá-lo. Claro, foi uma armação. O plano era real. Plankton pega a fórmula. Tenta escapar. Este tudo se desfaz novamente. Mas o momento ainda importava. Porque por algumas horas, ele não foi um vilão. Ele era alguém com quem as pessoas podiam conversar. Alguém que o Sr. Siriguejo pudesse ver como um igual. E quando ele o perde, não parece uma vitória. Parece que ele quebrou algo que não soube segurar. No Siri cascudo que devorou a fenda do biquíni. Ele nem sequer tenta roubar. A cidade está em perigo. Um hambúrguer gigante e mutante cresceu descontroladamente e Plankton intervém para ajudar. Ele é pequeno, mas necessário, e pela primeira vez, ninguém questiona sua presença. Ele não está liderando a situação, mas também não é o problema. Ele faz parte da equipe. As invenções dele importam. Sua voz é ouvida, e não termina com ele sendo expulso da cidade. Termina com ele parado ali, ainda incluído. Isso não é algo a que Plankton esteja acostumado. Ele passou anos dizendo a si mesmo que a única forma de importar é vencer. Mas aqui está ele, ajudando a salvar a fenda do biquíni. E ninguém o está a ridicularizar por isso. Ele não entende a fórmula. Ele nem sequer pede. Mas a cidade não ri. E Karen não o repreende. Aquele silêncio. Essa é a recompensa. A chance de existir sem ser odiado. No momento final, quando o hambúrguer explode em centenas de pedaços menores, a cidade se apressa para comer os pedaços. Plankton se junta a eles como mais um rosto na multidão e ninguém o expulsa. Ele pertenceu, mesmo que por um segundo. E para Plankton, essa pode ser a vitória mais rara de todas. Mas é na traição de SpongeBob que tudo finalmente se encaixa. Karen se tornou uma ameaça. O chip de empatia dela é removido. A única forma de pará-la é o Plankton fazer o que ele mais teme, pedir desculpas. Com palavras reais e honestas. Ele tenta, falha, tenta de novo, e quando finalmente diz o que quer dizer, que sente falta dela, que estava errado, Karen lhe dá a fórmula. Assim, o sonho está em suas mãos, e ele o joga fora. Ele diz a ela que não era o que ele realmente queria, que a receita nunca foi o ponto principal, mas sim ela. Karen, a pessoa que permaneceu em cada falha, cada insulto, cada reinício. E ela o ouve. Eles ainda perdem. A cidade ainda se volta contra eles. Mas quando o Bob Esponja se adianta e diz que é uma história de amor, ninguém ri. É o que ele merece por todo o fracasso.
Por todas as vezes que foi pisoteado, ignorado, derrotado, um segundo de honestidade. Um momento em que a fórmula não importa, onde ele escolhe uma pessoa em vez de um objetivo, onde alguém o ouça e ele realmente queira dizer o que fala. Não o torna bom. Não repara os anos de dano. Mas isso lhe dá algo que ele nunca teve antes. Uma memória de ser o suficiente. E essa é a verdadeira vitória. E pela primeira vez, Plankton não abriu mão do que mais importava. Plankton vislumbra conexão e pertencimento, mas ainda não consegue evitar transformar cada chance de crescimento em mais uma batalha a ser vencida. Antes de eu te contar sobre isso, porém, certifique-se de que você está inscrito. O crescimento não é fácil, especialmente quando toda a sua identidade foi construída em torno do fracasso, de provar que as pessoas estão erradas, de estar sozinho. Plankton teve momentos, meu pequeno, em que algo melhor foi possível. Bondade, pertencimento, talvez até amor. Mas para alguém que passou a vida construindo muros de amargura e sarcasmo, ser vulnerável simplesmente não parece natural, parece perigoso. Na defesa unicelular, o vemos tentar se recompor após mais uma humilhação. Ele foi pisoteado, espancado, ridicularizado em público. O corpo dele está se desfazendo. O orgulho dele é pior. Karen, pela primeira vez, não insulta. Ela se preocupa. Bob Esponja até tenta ajudar. E por um segundo, quase parece que Plankton pode ouvir. Ele senta-se, quieto, machucado e exausto, enquanto outros tentam reanimá-lo. Mas então o silêncio fica alto demais. Ele não consegue ficar parado nele. Ele constrói um traje de batalha de alta tecnologia, um capacete enorme que dispara lasers, grita comandos e parece um acesso de raiva ambulante. Ele o veste como uma armadura, não só contra o Sr. Siriguejo, mas contra o seu próprio reflexo, porque nada o assusta mais do que a ideia de que ele realmente precise de ajuda. Então ele se prepara. O episódio deve ser um retorno triunfal. É como um amigo, mas na verdade, é um refúgio da ideia de que talvez ele não seja tão durão, ou tão odiado, ou tão diferente quanto ele mesmo se convenceu. Ele recebeu cuidado, e ele o transformou em uma arma. Acontece de novo no habitual de Plankton. Um peixe chamado Nat aparece no balde de isca, e de fato, gosta de um espeto de isca. Plankton está atordoado. E então, ele está em êxtase. Ele finalmente tem um cliente. Uma pessoa de verdade. Alguém que queira estar lá. Ele não para pensar no que isso poderia significar. Não fala com a Karen sobre melhorar o cardápio. Não se pergunta por que importa. Ele se agarra a Nat como uma criança segurando seu primeiro troféu. Toda a sua personalidade se resume a isso. Tem um cliente regular. Ele se vangloria. Estou ganhando. Sr. Siriguejo vê isso e entra em pânico, porque sabe que Plankton é frágil. Ele manda o Bob Esponja para atrair Nat de volta, mas Plankton não reage com estratégia ou gratidão. Ele trata Nat não como uma pessoa, mas como um símbolo de status, prova de que ele importa. E quando Nat hesita, quando o Bob Esponja o tenta com um hambúrguer de Siri, Plankton se descontrola. Esta poderia ter sido a sua chance de evoluir, de mostrar que o seu negócio podia crescer, que a sua comida podia melhorar, que ele podia ser algo mais do que a piada viva da cidade. Mas em vez disso, ele transforma isso em uma guerra por um peixe, e essa é a armadilha. Plankton quer mudança, mas só se puder controlá-la. Só se for nos termos dele. Se é lento, assustador ou sutil, ele corre. Uma vez lhe ofereceram bondade, e ele a recusou. Outra vez, ele recebeu a validação que tanto desejava, e ainda assim, a rejeitou. Porque às vezes, o mais difícil de encarar é a possibilidade de que você nunca foi o em primeiro lugar. Plankton tenta mudar, mas continua a se proteger. E quando todos os seus truques falham, ele é forçado a encarar quem ele realmente é por dentro. Plankton sempre fez o papel de vilão. Alto, com orgulho, sem desculpas. Quando o plano falha, ele volta atrás. Quando ele perde, ele reescreve as regras. Se ele não pode vencer, ele pode ao menos causar danos suficientes para permanecer na história. Mas, de vez em quando, o mundo dá a ele exatamente o que ele quer. E é nesses raros momentos, quando ele deveria se sentir vitorioso, que algo mais profundo acontece. Não é uma celebração. Não poder. Dúvida. Em um Natal esponjoso, Plankton elabora um plano que realmente funciona. Ele infecta a fenda do biquíni com Jerktonium, uma substância química que transforma todos em seres gananciosos, egoístas e cruéis. Bob Esponja, de alguma forma imune, observa a cidade mergulhar no caos. Mas para Plankton, é progresso. Ele é educado, bem comportado e, de repente, a pessoa mais legal que sobrou. Então o Papai Noel chega. Ele declara Plankton o único cidadão na lista dos bonzinhos. E por um momento, os sonhos de uma vida inteira do Plankton parecem ao seu alcance. A fórmula do hambúrguer de Siri está na mão dele. Deveria ser o fim da história. Vitória. Tudo o que ele sempre perseguiu é entregue a ele pelo próprio Natal. Mas o episódio não se detém nisso.
O poder que Plankton conquista parece estranho e vazio. A cidade é uma sombra do que já foi, e a alegria se foi. Não há um grande momento de arrependimento ou discurso. A história se desenrola como um conto de férias com uma reviravolta, deixando Plankton com o prêmio, mas sem comemorar. É um lembrete sutil de que vencer nem sempre parece uma vitória, especialmente quando todos os outros estão perdidos. É um vislumbre do que o poder sem conexão pode parecer, mas o crescimento é frágil. Na lenda da fenda do biquíni, Plankton volta aos velhos hábitos. Ele se une ao holandês voador para assustar a fenda do biquíni. O alvo dele, Bob Esponja. O cara que é feliz demais e irritantemente puro. Plankton acha que o medo finalmente vencerá. Ele aposta tudo. Vestir-se, invocar fantasmas, criar ilusões assustadoras. Ele quer provar que o medo sempre vence a alegria. Não! Bob Esponja apenas sorri. Ele agradece aos fantasmas. Ele abraça o monstro. E todo o plano do Plankton desmorona. Não porque o Bob Esponja seja durão, mas porque a ideia de medo do Plankton está errada. O medo não vence por ser mais alto ou maior. Bob Esponja nunca comprou essa porcaria, e nunca comprará, o que é chocante. Plankton não faz birra nem jura vingança. Ele simplesmente vai embora, sumindo no fundo de uma cidade que nunca realmente o temeu. Talvez ele esteja finalmente começando a entender. Talvez não. Mas esse silêncio é novo. E, honestamente, é meio patético. Então vem o fantasma do Plankton. Um teste final, literal desta vez. Ele forja a própria morte. Seu espírito deixa seu corpo. Karen realiza um funeral. A cidade está mais confusa do que pesarosa. É uma pegadinha, claro. Mais um esquema em sua longa lista de esquemas. Mas enquanto ele assombra a fenda do biquíni, algo estranho acontece. Ele vê seu mundo sem ele, e não gosta disso. Quando o holandês voador rouba seu corpo, o leva para um passeio selvagem e acaba sendo espancado pelos moradores, Plankton não ri. Ele implora pelo seu corpo de volta. Ele implora. Isso se torna sobre ele mesmo, sobre a estranha criatura que passou a vida toda abusando, negando, encobrindo com engenhocas e slogans. Ele começa a ver a diferença entre ser odiado e simplesmente ter desaparecido. Ele perseguiu a infâmia por tanto tempo que esqueceu o que significa apenas existir. Quando ele finalmente retorna ao seu corpo, machucado, pisoteado, exausto, ele apenas murmura: é bom estar vivo. É isso que estes momentos revelam. Não é um homem mudado, mas uma despojada. Todos os truques falham, a máscara cai e os jogos perdem o sentido. E o que resta? Alguém ainda de pé. Alguém que depois de tudo, ainda escolhe se reerguer. Não porque o mundo precise de um vilão, mas porque talvez, só talvez, ele esteja começando a se perguntar o que mais ele poderia ser. Plankton perde a máscara e se sente vazio, mas a verdadeira mudança começa quando ele permite que alguém fique. Plankton não está acostumado a deixar as pessoas ajudá-lo. A sua identidade inteira é construída em torno da independência. Ele constrói as máquinas. Ele escreve o código. Ele falha sozinho. Ele reinicia sozinho. É previsível, e isso faz com que pareça seguro. Mas no estagiário do Plankton, esse padrão começa a mudar. Começa com Pearl. Ela não é exatamente a contratação ideal para ele, e ele não a procura. Ela é enviada ao balde de lixo como parte de um trabalho de aula como estagiária não remunerada, alguém que Plankton deveria rejeitar à primeira vista. Mas ele não o faz. A princípio, é puramente transacional. Ela organiza o inventário, arquiva esquemas e oferece dicas de atendimento ao cliente. Plankton revira os olhos, mas a deixa ficar. Isso por si só é raro. Ele nunca permite que estranhos entrem em seu espaço, a menos que haja um plano. Aqui, não há esquema. Apenas utilidade discreta. Alguém aparecendo e fazendo coisas que ele nunca quis admitir que precisavam ser feitas. Pearl trata isso como qualquer outro estágio. Apenas mais uma parada num mundo de sistemas e supervisores. Ela o trata, estranhamente, como um chefe. E Plankton não sabe como lidar com isso. Ele não se torna gentil. Ele não se abre nem compartilha sua história, mas a tolera, responde a perguntas, a deixa rotular coisas, abre espaço, não emocionalmente, mas literalmente, no lugar que ele sempre dominou sozinho. Pearl não está impressionada com a vilania dele. Ela não finge que ele é um gênio ou uma ameaça. Ela só vê o balde de lixo como um restaurante estranho administrado por um homenzinho que precisa de ajuda. E ela ajuda, com competência. Eventualmente, o estágio termina. Pearl sai. Ela volta para a vida dela. Plankton volta para o seu. Mas algo muda. Ele não diz nada. Ele não fala com a Karen sobre o que aprendeu. Mas as mudanças que Pearl fez, os sinais, a ordem, a estrutura, essas coisas ficam. Ele não os derruba. É fácil não notar, mas se você assiste Plankton há tempo suficiente, sabe que isso é novo.
Normalmente, todos que entram em seu mundo saem humilhados ou queimados, mas Peril não, e ele não desfaz o que ela lhe deu. É isso que ele traz de volta, não a fórmula, nem aplausos. Algo menor. Algo mais durável. Uma lição sobre permitir ajuda. Em deixar outra pessoa ver a bagunça e não se intimidar. Ao perceber que o balde de iscas não está arruinado só porque outra pessoa o tocou. Ele não se torna um herói, mas se torna possível. Há uma rachadura na armadura agora, e através dela, algo humano transparece. Quando o episódio termina, ele está de volta ao balcão, de volta à rotina. Ele não é mais o único que já esteve ali com intenção. Alguém entrou no mundo dele, viu a bagunça, não saiu com nojo. E pela primeira vez, ele não fechou a porta atrás deles. Essa não é uma transformação completa. Não era para ser, mas complica a história que pensávamos conhecer. Isso ofusca todas as birras anteriores. E deixa uma questão pairando sobre cada plano que vem depois. Porque, uma vez que você deixou alguém entrar e não o afastou, você não consegue desaprender o que aquilo significou. Você não pode voltar a fingir que está completamente sozinho. Pérola não mudou Plankton, mas o lembrou que a mudança era possível. E, desta vez, ele não fugiu. Plankton começa buscando poder para se sentir menos insignificante, preso em planos que sempre desmoronam. Ao longo do caminho, as pessoas oferecem-lhe conexão em vez disso. Momentos de silêncio com os quais ele não sabe o que fazer. Ele resiste, recua, quase desiste. Mas no final, ele não fecha a porta. Ele deixa um momento ficar. E isso, para ele, é novo. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Certifique-se de que está inscrito e veja-o no próximo com a sua personagem de desenho animado favorita.